Porque uma vez que a gente entendeu quando é que a icterícia é fisiológica, agora vamos entender qual a importância da icterícia patológica. Por quê? Qual é o grande problema da icterícia ser patológica? A gente falou, ela vai impregnar nos núcleos da base, né, e fazer encefalopatia bilirrubínica. O que é que essa encefalopatia bilirrubínica acontece? Ela vai acontecendo em 3 fases. Então, na primeira fase, qual é o sintoma que eu tenho? Eu tenho hipotonia. Tá? A criança vai começar a ficar molinha. Depois ela vai para a fase 2, na segunda fase ela começa a ficar hipertonia, no movimento chamado opistótono. Já já vocês vão ver como é que isso funciona. Então ele começa a ficar molinho, na fase 2 ele fica todo hipertônico, e na fase 3 a gente chama, ele volta a ficar hipotônico novamente, que a gente chama de pseudo-melhora. Por quê? Porque a fase da hipertonia é uma fase muito feia. Então, quando você chega lá na enfermaria, a mãe vai chegar para você, doutor, hoje ele está melhor. Ele não está mais duro daquele jeito, hipertônico. Aí, por isso, pseudo-melhora. Não é que ele está melhorando, é que ele agora está entrando na fase 3. Tá? E qual é o problema disso? É porque para a fase crônica a gente vai ter retardo motor, disartria, tetose, perda auditiva neurosensorial, que é o que a gente falou, qual é o grande problema do kernicterus. Tá? E aí o que é que eu trouxe agora para vocês? Eu trouxe esse slide, chama Se Liga na Imagem. Então eu trouxe 2 imagens para vocês dar uma olhada aqui. Primeiro, o que é o opistótono. Então o opistótono é exatamente, isso aqui eu trouxe bem exagerado, isso aqui é um opistótono tetânico, o tétano também causa isso, tá? Então você vê que ele fica todo hipertrofiado assim, né? E aqui eu também tenho um opistótono aqui, sim, por icterícia, numa criança aqui, um movimento de opistótono também, uma hipertonia. Então é muito feio, por isso que a fase 3 chama de pseudo-melhora, porque ele vai largar de novo, amanhã ele está ficando melhor, tá? E aqui eu tenho um desenhadinho, não sei se vocês vão conseguir ver, tá aqui com o sinal da seta, o núcleo da base impregnado pela bilirrubina. Então aqui eu tenho a imagem mostrando realmente a área preferencial dessa impregnação da bilirrubina. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí. E aí, quais são as características da icterícia patológica? Gente, se a gente entendeu quais são as características de uma icterícia fisiológica, tudo que não for fisiológico vai entrar como patológico. Então é meio que fácil, tá? Icterícia patológica sempre que for precoce, exatamente porque a gente falou que a icterícia fisiológica é tardia. Então se minha icterícia aparece muito cedo, nas primeiras 24 horas principalmente, tá? Eu tenho uma característica dessa icterícia tá quebrando por outro caminho. Isso aqui é patológico. Se eu tenho uma bilirrubina acima da zona de Cramer 3, que é exatamente aquilo que a gente falou lá da outra vez. Se eu tenho um aumento muito rápido da bilirrubina, um aumento muito rápido é maior do que 5 por dia, ou meio por hora, se a gente for fazer ali em horas, tá? Então tem uma subida muito rápida desse acúmulo da bilirrubina. Então eu tenho que pensar que realmente isso aqui é patológico. Se eu tenho alterações no exame físico, porque para eu ter uma icterícia fisiológica, eu tenho que ter só a icterícia. Se você tem a icterícia e alguma outra característica no exame físico alterado, eu vou começar a pensar que eu tenho uma patologia aí. Que características são essas? Eu trouxe para cá, por exemplo, uma palidez. Então, se eu tenho uma criança ictérica ficando pálido, provavelmente eu posso estar tendo uma anemia hemolítica ali. Está hemolizando, então ele está ficando pálido e ao mesmo tempo acumulando bilirrubina indireta. Se eu tenho sinais de hepatosplenomegalia, eu tenho algum problema no fígado no baço, então eu já vou começar a pensar em outras doenças. Se eu tenho presença de peteca, de edema, características de catarata, cororetinite, características de toches, por exemplo, eu vou começar que essa icterícia pode ser patológica, tá? Quando mais eu vou pensar que é característica de patológica? Quando ela persistir mais de 10 ou 14 dias, como a gente também já tinha falado outra vez. Quando ela for às custas de bilirrubina direta, como a gente falou, só pode ser indireta para ser fisiológico. Então, se for às custas de direta, eu tenho icterícia patológica. Quanto é direta alta? Sempre que essa direta for maior que 2, em alguns lugares vocês podem ler 1,5, eu já vi até inclusive maior que 1 direta, e a maior definição que eles falam é maior do que 20% da bilirrubina total, né? Se aquela bilirrubina total está X, a 20% a mais sendo direta, eu tenho muita bilirrubina direta, eu tenho icterícia colestática também, ok? Se eu tenho níveis de bilirrubina que precisa de tratamento, que precisa de fototerapia, está muito alto, está precisando de foto, então eu vou pensar que é patológico, ou se eu tenho presença de colúria e ou acolia fecal. O que é colúria e acolia fecal? É a que a gente chama de colestase. É quando eu tenho acúmulo de bilirrubina direta. Aquela bilirrubina direta vai começar a sair no xixi e faz a colúria, e aquela bilirrubina direta por estar acumulando, ela não consegue chegar nas fezes. Então as fezes ficam sem bilirrubina, o que vai me dar acolia fecal. Então todas essas são características que eu pensar, essa icterícia não é fisiológica, essa icterícia é patológica. Ok, pessoal? E aí, quais são as causas
da icterícia ser patológica? Uma vez que eu já entendi quando ela é patológica, que causas eu tenho para a icterícia patológica? Então, a primeira coisa, vamos fazer por aumento na produção da bilirrubina. Então, quando eu tenho uma produção de bilirrubina maior do que devia. Primeira coisa que a gente vai pensar, as causas hemolíticas. Eu vou ter hemólise, eu vou ter quebra da hemácia de um jeito patológico. E aí eu vou ter mais produção de bilirrubina. O que é que eu tenho como causa hemolítica? Eu tenho as incompatibilidades materno-fetais, né? ABO, RH, outros subgrupos. A gente vai falar um pouquinho lá na frente sobre essa. A gente tem esferocitose hereditária ou eliptocitose. É um defeito que a minha hemácia fica em forma de esfera, esferocitose. Ou fica em forma elíptica, eliptocitose. Então o fato daquela membrana da hemácia estar diferente do que deveria ser, bicôncava, e aí ela acaba que é mais destruída, então eu vou ter uma icterícia hemolítica. Quando eu tenho deficiência de G6PD, eu vou falar um pouquinho lá na frente lá sobre isso. Ou quando eu tenho, por exemplo, as talassemias, alfa ou beta-talassemia, que também são causas hemolíticas. Ok, então agora, quando a gente vai ter também por aumento da absorção intestinal ou por aumento da circulação enterohepática, tá? Por exemplo, quando eu tenho coleções sanguíneas, como um hematoma, sufusão, peteco, um cefalohematoma, ali eu vou ter uma quantidade grande de hemácia que vai ter que ser reabsorvida. Quando vai reabsorver aquilo, vai acabar que vai aumentar a minha bilirrubina. Se eu tenho uma hemorragia pulmonar, uma hemorragia cerebral, alguma coisa assim, que vai ter aquele sangue ali, aquele sangue vai ser reabsorvido e vai aumentar a produção de bilirrubina. Quando eu tenho casos de policitemia, por exemplo, se aquela criança faz uma transfusão, quando eu faço um clampeamento tardio do cordão umbilical, onde ela também vai ficar policitêmica, tá? Ou outras causas é quando eu tenho, por exemplo, hipotireoidismo. O que é que eu tenho no hipotireoidismo? O meu metabolismo ele fica todo lentificado, né? Inclusive, meu fígado também está lento. Então, a captação da bilirrubina para dentro do fígado também fica mais lenta e aí eu vou ter acúmulo de bilirrubina indireta. Só quero chamar um detalhe aqui para vocês. Por mais que coleção sanguínea, policitemia, retardo do clampeamento, um cefalohematoma vai aumentar a produção de bilirrubina, vocês nunca vão dizer que a criança está só ictérico por aquilo, tá? Eles conseguem aumentar 1, 2 pontinhos ali de bilirrubina, mas não é o suficiente para dar uma icterícia importante. Então, se eu perguntar, cefalohematoma aumenta a bilirrubina? Aumenta. Aquela criança está ictérica só por causa daquele cefalohematoma? Pouco provável. É importante a gente investigar outras causas. Conseguiram entender? Então tá, vamos agora para onde eu prometi, a gente vai destrinchar um pouco cada um. Então, para falar das nossas incompatibilidades, né? A primeira incompatibilidade que a gente vai trazer é o RH. Quando é que eu vou ter incompatibilidade de RH? Quando a mãe for RH negativo e o RN é RH positivo. Ter RH negativo significa que não tem antígeno. Negativo é quem não tem um antígeno RH. E T positivo é quem tem. Então, a mãe, por ser negativa, ela produz um anticorpo para destruir o RH positivo do filho. Então, assim que vai funcionar. Tá, para que isso aconteça, antes de tudo, essa mãe tem que ter sensibilizada. A gente, normalmente na primeira gravidez, se ela não foi sensibilizada, ela não vai dar tempo, porque quando é que normalmente a criança vai sensibilizar a mãe? Quando perto do parto, ao nascer, que eu vou ter mais contato do sangue do bebê com o da mãe. E aí naquele contato você sensibiliza ela, ok? Mas qual é o problema disso? Que não é um problema. Qual é a solução? Porque o fato dele estar nascendo, para aquele bebê ali, não é um problema. O problema vai ser para os futuros, porque ele sensibilizou ela. Mas lembrando que isso não só se sensibiliza ao nascer. Outras coisas poderiam também sensibilizar. Como, aqui eu já falei da gestação anterior, lembrando que um abortamento também tem que entrar na nossa conta, porque às vezes o bebê não nasceu, não tive um filho primeiro, mas um aborto pode ter sensibilizado ela, tá? Durante esse próprio parto, durante essa própria gravidez, se a mãe fez algum procedimento, por exemplo, uma miniocentese, uma cordocentese, e naquele procedimento teve um sangramento, ela já pode ter sido sensibilizada naquela própria gravidez e o próprio filho, mesmo na primeira gravidez, sofrer. Tá? Se eu tive alguma hemorragia durante a gestação ali, tá? E também se ela fez alguma transfusão sanguínea anterior àquele parto com sangue RH positivo, que aí sensibilizou ela, ok? Mas o que é que tem acontecido ultimamente, que é o que eu trouxe aqui, ó. Hoje em dia a gente tem uma redução bem maior na incidência dessas incompatibilidades RH. Por quê? Porque quando a gente está lá na obstetrícia e a mãe é RH negativo e o bebê dela vem com RH positivo, o que é que a gente faz? A gente faz o uso do anti-D. A gente usa o anti-D, um anti-RH,
a imunoglobulina para não deixar aquela mãe ser sensibilizada. Então, lá na mãe, RH negativo, nasceu o bebê, eita, viu, é um RH positivo, a gente aplica na mãe o anti-D, o anti-RH nela. Para quê? Para que ela não seja sensibilizada, para aquela medicação, ela combater logo os RHs do URN que entraram ali naquela mãe, para que ela não seja sensibilizada. E aí, na próxima gravidez, não vai ter um problema, tá? O RH é a forma mais grave, eu brinco, ó, R de ruim. Então, o R de ruim, o RH é a forma mais grave dessas icterícias hemolíticas. Ele vai dar naquela criança anemia, hepatoespleno, faz um quadro de icterícia precoce. E o CUMBS direto é sempre positivo. CUMBS é um marcador de hemólise, ok? Então, uma vez que eu tenho uma compatibilidade de RH, aquele CUMBS direto, né, vai dar sempre positivo, mostrando que está tendo realmente uma hemólise ali acontecendo. O que significa que, prestem atenção, se meu CUMBS direto for negativo, eu excluo incompatibilidade RH. Então, peguei uma criança que a mãe é RH negativo, a criança é positivo, ok, posso ter. A criança nasceu, fez um quadro de icterícia, ok, deve ser RH. Se eu faço o CUMBS e o CUMBS deu negativo, essa incompatibilidade não pode ser RH, porque RH sempre positivo o CUMBS. Se ele vier positivo, positivo, RH. Ele vir negativo, eu sou obrigado a excluir uma incompatibilidade por RH. Ok, pessoal? Agora que falamos do RH, vamos para o ABO. Então, para ter incompatibilidade ABO, o RN ele tem que ser A ou B e a mãe tem que ser O. O é sem antígeno, é para ser 0, né? Era para ser AB0. Então, quem não tem antígeno é 0, é O. Então, a mãe O, ela não tem antígeno, então se ela não tem antígeno, ela vai produzir ou anti-A ou anti-B. Se a criança for A ou B, ela vai lá destruir o sangue daquela criança, ok? Icterícia precoce também pode fazer, com anemia mais leve ou ausente, aumento de reticulócito e esferócito. É a causa mais frequente da doença hemolítica do recém-nascido. Então, enquanto o RH é R de ruim, o ABO é mais frequente. Então, veja, a RH tem 2 letras, a ABO tem 3. Então, quem é mais frequente? Quem tem mais letras. Então, a ABO, ainda bem, é a mais frequente. Ele pode ocorrer já na primeira gestação. E por que isso? Lembra que eu falei no RH que tem que ter sensibilização, que através de uma gravidez anterior, um sangramento, um aborto, tal, aquela história. Para o ABO, minha gente, isso não precisa acontecer. Por quê? Porque pelo ABO ser um anticorpo mais bestinha, o que acontece? Ele vai ser produzido de um jeito mais fácil. Por exemplo, uma mãe pegou uma infecção, um intestinal ou alguma doença, e aí por imunidade cruzada, ela é sensibilizada para o ABO, tá? Ela comeu um sushi estragado aí e sem querer querendo por imunidade cruzada, ela ficou sensível ao sistema já ABO. E aí na primeira gravidez dela, ela já era sensibilizada por nem ter tido contato com sangue A propriamente dito, mas por outro motivo, por sensibilidade cruzada. Então, para o RH, eu preciso realmente ter tido alguma história. Para o ABO, não. Na primeira gestação já possa acontecer uma incompatibilidade ABO. E sobre o CUMBS? Lembra que no RH eu falei que o CUMBS negativo excluía RH, para o ABO não. Exatamente pelo fato dele ser mais bestinha. Uma vez que o CUMBS é positivo, positivo, tá tendo hemólise, ok. Mas para o ABO, o CUMBS negativo não me exclui incompatibilidade ABO. Se vier positivo, ok, tá tendo hemólise. Mas vindo negativo, pode ser que aquela hemólise seja tão fraca que não consiga nem positivar o CUMBS, mas tá tendo hemólise. Então, o CUMBS direto para o ABO não exclui mesmo estando negativo. Ok, pessoal? Isso é tão importante que eu trouxe um slide exatamente para vocês não confundirem. Então, sobre a frequência, quem é mais frequente? ABO mais letras é mais frequente. Quem é mais ruim? Quem é mais grave? RH é mais ruim. E sobre o CUMBS, no ABO pode ser positivo ou negativo, e o CUMBS no RH vai ser sempre positivo. Então, não confunda essas características entre eles dois. Beleza, pessoal? Ok. Outra coisa que também vai fazer uma icterícia hemolítica é a deficiência de G6PD. Então, o que é a deficiência de G6PD? O que é G6PD? G6PD é uma enzima antioxidante.
tá? Então ela impede que tenha, da presença de uma reação oxidativa, ela impede que as hemácias explodam. Por quê? Porque a hemácia é anucleada, ela não consegue produzir novas substâncias para se proteger numa reação de oxidação. Então ela precisa que alguém faça isso por ela. Quem faz isso? A G6PD. Então a G6PD ela é essa enzima antioxidante que protege a hemácia. Ok, sendo que a deficiência de G6PD é uma doença ligada ao cromossomo X, então ela vai ter muito mais no sexo masculino, porque se eu vier com X alterado, eu já vou ter a deficiência, as mulheres precisam de 2X alterados, ela é recessiva, ok? A gente dá esse diagnóstico através da dosagem do G6PD, a gente pede no exame de sangue, dosagem de G6PD, tá? O teste do pezinho também faz essa dosagem, tá? O SUS ainda não está fazendo a dosagem do G6PD no teste do pezinho, mas em outros testes mais por fora você consegue fazer, tá? E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma icterícia, né, hemolítica na presença daquela oxidação. Ela é um pouquinho mais tardia do que as ABO, RH, por exemplo. E a gente vai ter naqueles fatores desencadeantes. Então, por exemplo, uso de droga, uso de medicamentos, infecções, tudo isso vai aumentar a oxidação no meu corpo e se eu tiver deficiência de SPD, eu vou entrar em hemólise. A própria gravidez naquela criança, o estresse para nascer pode desencadear um processo hemolítico nele. Duas palavrinhas também são muito importantes para vocês não esquecerem de SPD, que é o feijão fava e a naftalina. Tá? São dois desencadeadores para quem tem deficiência de G6PD. Então, Juquinha comeu um feijão fava e ficou amarelo. Tem que pensar que isso provavelmente é uma deficiência de G6PD. A mãe levou o bebê que estava com icterícia e o médico notou odor de naftalina nas roupas da criança. Aquilo ali provavelmente é uma deficiência de G6PD. Então, essas duas palavrinhas-chave são bem importantes. E o tratamento para deficiência de G6PD vai ser fototerapia ou transfusão, dependendo dos níveis da bilirrubina. A gente vai falar como é que eles funcionam. E o mais importante é prevenção dos processos hemolíticos. Eles já andam com a listinha de quais medicamentos podem desencadear, quais drogas e tal. E aí evitar aí ao máximo para não entrar em hemólise. Ok, pessoal? Beleza. Continuando nossas formas patológicas. Então, a gente falou até agora nas formas onde eu tenho aumento da produção de bilirrubina, né? Nas hemolíticas, deficiência de G6PD. Agora, vamos para o problema nas formas na captação e conjugação. A gente está seguindo o nosso ciclo da bilirrubina. A gente falou do aumento da produção. Agora, a gente lá não chegando no fígado, se eu tiver um problema de captação ou da conjugação, eu vou ter um acúmulo de bilirrubina indireta, né? Eu tenho alguns síndromes aqui. Síndrome de Rotor, Lucey-Driscoll, síndrome de Down, trissomia do 13. Todas essas podem causar. Eu queria destacar dessa aqui duas, as mais importantes que a gente vai ver. A síndrome de Gilbert e a síndrome de Crigler-Najjar, ok? Aqui a gente tem um defeito na enzima glicuroniltransferase. É exatamente aquela enzima que transforma a bilirrubina indireta em direta. Lembra disso? Então aqui eu vou ter um defeito nessa enzima. Eu posso ter dois defeitos. Eu posso ter um defeito quantitativo ou um defeito qualitativo naquela enzima. Um defeito quantitativo, eu posso ter um defeito onde eu vou ter uma quantidade faltando parcial, eu posso ter uma quantidade total. Então no defeito quantitativo, eu vou ter dois subtipos. E aí qual é a doença que tem dois nomes? Crigler e Najjar. Então Crigler e Najjar é um defeito quantitativo da glicuroniltransferase, onde eu tenho no tipo 1 um defeito total ou no tipo 2 um defeito parcial na glicuroniltransferase. Então, como é que funciona? No tipo 1, ela fica incompatível com a vida, porque aquela criança não consegue nunca transformar a bilirrubina indireta em direta, porque ela não tem a glicuroniltransferase. Então, eles vão acumulando bilirrubina indireta, encefalopatia e morre. Ok? Na tipo 2 é uma deficiência parcial. Ela fica ali mais ictérica, difícil de controlar, mas ela vai. Ok? Eu consigo fazer um teste para saber se eu estou diante de um tipo 1 tipo 2, que é o teste do fenobarbital. O fenobarbital, ele potencializa a glicuroniltransferase. Então eu dou o fenobarbital, porque se ele for do tipo 2, do tipo parcial, ele vai melhorar a icterícia, porque eu estou potencializando ela. Se ele for do tipo 1, não vai fazer diferença nenhuma, ele não tem enzima nenhuma, ok? Então, Crigler-Najjar é um defeito quantitativo, onde eu tenho tipo 1 e tipo 2. Cuidado para não misturar quem é total e quem é parcial. Como é que eu fiz para decorar? Eu fazia assim, ó, a frase que eu usava era: quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nenhum. Então, quem tem tipo 2 tem um pouquinho de função, quem tem tipo 1 não tem nenhuma função, ok?
não vai ter nenhuma função. Então, tipo 2 vai ter um pouquinho, tipo 1 tem nenhum. Então, quem tem 2 tem 1, quem tem 1 tem nenhum. É um jeito que eu fiz para poder decorar. Cada um pensa aí o jeito que quiser, ok? Então, uma vez que Kriegner já é um defeito quantitativo da glicoroniltransferase, Gilbert vai ser um defeito qualitativo. Gilbert, né, não é do vigor, Gilbert aqui é da quali, ok? Qualitativo, ok? Então, um é quantitativo, outro é qualitativo. Seguimos mais uma vez. Então, a gente agora vamos continuar nosso ciclo. Teve a captação, teve ali a conjugação. Agora eu posso ter dois processos. Eu posso ter falta de energia aqui no fígado para colocar aquela bilirrubina para fora, ou eu posso ter alguma obstrução na saída da bilirrubina para o intestino, ok? E aí eu vou ter doenças diferentes. Quando eu tenho um problema na energia do fígado, quando o meu fígado está sem energia para botar, eu vou ter uma colestase intrahepática, a bilirrubina direta, né? Lembra, casar é fácil, difícil é botar para fora. Então ele consegue casar, a bilirrubina vira direta, mas eu não consigo ter energia para fora. Por quê? Eu posso estar diante de uma tosse. Se a gente está falando de RN, primeira coisa que eu tenho que pensar são as tosses. São as infecções congênitas. Ou estou diante, por exemplo, de um quadríceps que está ali afetando o meu fígado. Então isso vai dar nele uma colestase intrahepática. Então é importante eu investigar isso. Ou, na verdade, meu problema não está aqui. Meu problema vai estar na saída da bilirrubina por alguma obstrução. Eu vou ter uma colestase agora extrahepática. E aí eu tenho que pensar em cisto de colédoco, por exemplo, quando principalmente essa icterícia for flutuante. Por quê? O cisto é aquela massa mole lá, né? E aí ele fica ali no colédoco pressionando, e aí eu faço uma icterícia colestática. Sendo que a pressão tá ali tão grande naquele colédoco ali, que ele acaba que comprime o cisto para baixo e passa a bilirrubina, e ele melhora um pouquinho da icterícia. Quando diminui a pressão, o cisto comprime de novo, e acaba que ele vai ficar ali, literalmente, flutuando os valores de bilirrubina direta. Isso tem que pensar logo em cisto de colédoco. Outra coisa seria a obstrução biliar por tumor, brida, um pâncreas anular. Realmente é uma coisa bem mais rara. E, sem dúvida, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em atresia de via biliar. Eu tenho uma via biliar atrésica e, por isso, eu não consigo fazer essa liberação da bilirrubina direta. A atresia de via biliar ela é uma icterícia tardia de hiperbilirrubinemia direta, claro, como a gente falou, tá? E o tempo é fundamental para a gente dar o diagnóstico. A gente tem que tratar essa criança e dar o diagnóstico até 8 semanas de vida. Por quê? Porque toda a bilirrubina produzida por aquele fígado, ele não vai conseguir sair porque não tem via biliar, ela é atrésica. Então ele vai se acumulando no fígado e acaba que eu vou evoluindo para uma lesão crônica com cirrose, hipertensão portal e o fígado vai entrando em degeneração progressiva. Aquele fígado vai começando a morrer. Então ou eu conserto aquilo rapidamente ou eu perdi meu fígado em cirrose. Quanto tempo? 8 semanas. Então, até 8 semanas eu preciso tratar aquilo. Como? A portoenterostomia em Y de Roux, ou cirurgia de Kasai, ok? Vou mostrar a vocês como é que funciona exatamente a cirurgia para tratar essa criança. E depois ela vai acabar mesmo precisando de transplante, porque esse é o tratamento definitivo, trocando todo o fígado com via para poder. Mas de cara, a primeira coisa que eu fazer até 8 semanas é a cirurgia de Kasai, a portoenterostomia em Y de Roux. O que é que acontece? Trouxe aqui a cirurgia de Kasai para vocês entenderem. Eu tenho um fígado aqui, ok, desenhado. Eu tenho o intestino aqui passando e eu não tenho uma via biliar ligando eles dois. Então o que é que ele fez? Ele pegou um pedaço de alça intestinal e fez esse pedaço de alça aqui. Ele fez exatamente um caminho, um bypass, trazendo o fígado, ficar ali babando a bile para dentro do intestino. E aí se a gente for olhar, isso aqui é uma letra Y, por isso que em Y de Roux, ok? Então a portoenterostomia em Y de Roux, que é chamada cirurgia de Kasai. Assim a gente salva essa criança que tem atresia de via biliar. Ok, seguindo. Então agora a gente está terminando nosso ciclo da bilirrubina e nós vamos nas duas últimas causas de icterícia, que é lá no finalzinho do ciclo, lá chegando no intestino, tá? Que são as formas ligadas à alimentação, onde eu tenho a icterícia do aleitamento e a icterícia do leite materno. Cuidado que os nomes são muito parecidos, né? A icterícia do aleitamento e a icterícia do leite. Como é que elas funcionam? Na icterícia do aleitamento, a gente tem um aumento da circulação enterohepática da bilirrubina. O que acontece? Eu tenho uma baixa ingesta de leite materno,
com dificuldade na pega, a criança está ali perdendo peso, e aí como não chega a quantidade de comida, o fluxo intestinal não continua, não chega a bactéria, aquela bilirrubina vai ficando ali. Então vai ter uma maior absorção da bilirrubina intestinal. Ela normalmente inicia lá para o segundo, terceiro dia de vida. E isso está muito associado à perda de peso. Na icterícia do leite materno, eu tenho substâncias presentes no leite materno que interferem na absorção dessa bilirrubina. Até a própria beta-glicuronidase também é presente nesse leite materno, tá? Então, nesse caso, eu não tenho uma perda de peso diferente da outra, tá? Ela começa um pouquinho mais tardio, entre o quarto e vai até 14º dia de vida, onde eu tenho até, inclusive, valores mais altos de bilirrubina indireta. E o que é muito importante é que não há recomendação de se suspender a amamentação. Porque antigamente se mandava suspender, a criança melhorava da icterícia, porque parava de vir esse leite, e aí você depois voltava. Qual é o problema disso? Tem dois problemas. O primeiro, eu dou uma falsa impressão para a mãe que o leite dela está fazendo mal, né? Então, quando a criança mama, fica ictérica. Quando para de mamar, melhora. Então, por que eu vou dar de mamar de novo se meu leite está fazendo mal para ele? Segunda coisa, quando você para de logo leite materno, você vai ter que dar fórmulas e outras coisas, o que aumenta o risco de outras doenças. Então, hoje em dia não se recomenda mais essa suspensão do leite, mesmo que seja icterícia do leite materno. Mas você viu que pode ter valores altos de bilirrubina. A gente trata a bilirrubina, faz uma fototerapia, alguma coisa assim, mas não suspende mais o leite materno. Ok? Então, as duas eu vou ter o aumento da absorção da bilirrubina intestinal. A diferença é o que vai causar isso. E aí, para vocês não confundirem, o que é que vocês fazem? Vocês perguntam à icterícia onde está o problema. Então, na icterícia do aleitamento, o problema está no aleitamento, que não está bom e não chega a bactéria. Na icterícia do leite, onde está o problema? No leite. E aí, o leite chega com substâncias que vão aumentar a absorção. Ok? Quem é mais precoce? É a do aleitamento, porque ele não come logo no começo e faz um pouquinho mais precoce, não é precoce menor que 24 horas não, tá? É mais precoce do que a do leite. E a do leite, leite em inglês aqui, ó, leite, tardio, atrasado. Então a do leite é mais atrasada, é um pouquinho depois do que a do aleitamento. Beleza, pessoal? E aí, como é que isso cai numa prova de residência, por exemplo? Fiquei curioso, isso cai na prova de residência. Então, trouxe uma questão de 2019 aqui, ó, que ele faz o seguinte, ó, recém-nascido com 4 dias de vida, que apresentou icterícia que começou com 48 horas. Então, a gente não tem uma icterícia precoce, já temos icterícia tardia. Primeira coisa, a gente já vai pensando, tá? Ele encontra-se em aleitamento materno exclusivo e pesando 3.300 gramas. Diz que a genitora é G1, P1, aborto 0. Classificação da mãe é A negativo e optou por parto domiciliar. Refere que o nascido nasceu bem e pesando 3.700. Então, vê, ó, a criança nasceu com 3.700 e, inclusive, no momento ela está com 3.300. Essa criança perdeu 400 gramas em 2 dias, perdeu mais do que 10%, ok? Ao exame físico, essa criança está ictérica face, tronco e raiz dos membros, restante do exame físico normal. Então, eu tenho uma icterícia que não começou nas primeiras 24 horas, começou um pouquinho mais tardio e que está perdendo muito peso. Que icterícia faz isso? É a icterícia que ele não está mamando bem, então que o aleitamento materno não está suficiente. Então, estou diante da icterícia do aleitamento materno, como está na letra B. Não vou pensar em RH, não tem nada a ver com coleção sanguínea, não é icterícia do leite, nem vou pensar em infecção congênita, porque inclusive daria as custas direta, que não é o que parece aqui. Então é assim que cai numa prova de residência. Viram como é tranquilo? Beleza. E aí, eu estou diante de uma icterícia. O que é que eu preciso pensar como doutorando lá? Primeira coisa, diante de uma icterícia, como é que eu devo pensar? Que exames eu devo pedir? Como vou indicar o tratamento? Então, é isso exatamente que eu vou ensinar a vocês. Primeira coisa, vocês estão diante, vocês vão pensar o seguinte, essa icterícia é precoce ou é tardia? Porque se for precoce, a gente já sabe que é patológico. Se é tardia, a gente vai pensar em outras causas. É nas custas de bilirrubina indireta ou às custas de bilirrubina direta? Mesma coisa, são causas que completamente vão fazer eu já pensar de jeitos diferentes. E aí ela é de causa hemolítica ou não hemolítica? Beleza. Se eu não consigo encaixar nada, tá nas causas indiretas, tem a ver com alguma coisa da alimentação, ela ligada ao aleitamento, ao leite, vou ver lá o tempo e o peso. Se está tendo uma icterícia mais precoce, perdendo muito peso, a gente já falou, aleitamento. Se a icterícia começou lá para o 5º, 6º dia e o peso está ok, isso é uma icterícia, por exemplo, do leite. Então é assim que vocês vão pensar na prática quando eu estiver diante de uma icterícia.
E aí, que exames complementares a gente vai pedir? Então, a primeira coisa que a gente vai pedir, sem dúvida nenhuma, é a bilirrubina total e frações. Ela é que vai me dizer se eu estou diante de uma icterícia às custas de direta, se eu estou às custas de indireta e a quantidade de bilirrubina que eu tenho ali circulando. Ok, eu também posso pedir as provas de hemólise. Uma vez que eu tenho uma icterícia que seja de custas indireta, eu tenho que saber se essa icterícia é hemolítica. Então eu vou nas minhas provas de hemólise. Doses de hemoglobina, hematócrito, contagem de reticulócito, né? Onde eu vou ter hemoglobina e hematócrito baixo, com reticulócito alto, mostrando que eu estou diante de uma icterícia hemolítica, né? Isso aqui prova que eu tenho uma hemólise. Dosagem de G6PD, se eu estou pensando que essa hemolítica pode ser por deficiência de G6PD. E se eu estou às custas de uma bilirrubina direta, agora eu vou começar a analisar o que é que causa a icterícia direta, né? Vou avaliar infecções, né? Se eu estou no RN, avaliar as toxes, pedir um exame de imagem para saber se eu tenho uma obstrução, ok? O ultrassom ali já pode ajudar, por exemplo, a ver um cisto de colédoco. Tem um sinal chamado sinal do cordão triangular. É um sinal típico da atresia de víbula biliar, por exemplo, que é visto no ultrassom. Então eu vou atrás de exame de imagem e achar a causa daquela icterícia, por exemplo, direta. Então é assim que eu vou pensar.